Olá, povo de Deus, domingo de Pentecostes, 19 de maio de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 11, 1 Coríntios 12, 3b a 7 e 12 a 13, e João 20, 19 e 23. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. E quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na sua própria língua. Nessa primeira leitura, Lucas apresenta o Espírito Santo como a nova lei da comunidade do povo de Deus, que faz com que todos os homens e todas as mulheres sejam capazes de ultrapassar suas diferenças e se comunicar, que une numa mesma comunidade de amor povos de todas as raças e culturas. É a inversão de Babel, onde todos eram da mesma raça e não se entendiam. Por isso podemos dizer que Pentecostes é a festa do ecumenismo, ou seja, onde o Espírito de Deus é derramado sobre toda a humanidade para que se supere as diferenças e busque a unidade. 1 Coríntios 12, 3b a 7, 12, 13. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. É o Espírito que concede os dons que enriquecem a comunidade e que fomentam a unidade de todos os membros. Por isso, esses dons não podem ser usados para benefício pessoal, mas devem ser postos ao serviço de todos. A tradição da Igreja atribuiu ao Espírito 7 dons, pois o número 7 na Bíblia significa plenitude. Portanto, não apenas 7 dons que o Espírito dá aos cristãos, mas a plenitude dos dons, capacitando-nos ao seguimento de Jesus. João 20, 19 e 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus,
às portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado, e então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." No Evangelho de hoje, João apresenta-nos a comunidade cristã reunida à volta de Jesus ressuscitado. Para João, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito. É o Espírito que permite aos crentes superar o medo e as limitações e dar testemunho no mundo desse amor que Jesus viveu até as últimas consequências. Temos, portanto, duas narrativas de Pentecostes, uma de João e outra de Lucas. Ambos têm compreensões diferentes sobre a vinda do Espírito Santo para animar a comunidade primitiva. João coloca todo o mistério do Cristo num único e longo dia, o primeiro, da Páscoa. Aí se dá a glória da ressurreição, a ascensão, volta ao Pai, a vinda do Espírito sobre os apóstolos. Lucas coloca a ressurreição no terceiro dia, a ascensão no 40º dia depois da ressurreição e Pentecostes no 50º dia. Lucas faz coincidir Pentecostes com a antiga festa judaica que comemorava os 50 dias após a saída do Egito. Tratava-se de uma festa da colheita e da aliança do Sinai. Começou como festa agrícola, passou a ser um acontecimento histórico de comemoração anual da promulgação da lei sobre o Monte Sinai. Na verdade, no Primeiro Testamento encontramos essa festa sob vários nomes. Festa das primícias, das semanas, da conclusão, da dádiva da lei, dos juramentos. Sendo assim, Lucas retoma o simbolismo dessa festa, celebrando a vinda do Espírito Santo, inaugurando um novo tempo, o recomeço da vida para todos os que creem. Liturgicamente, seguimos mais as orientações de Lucas, portanto, com a festa de Pentecostes, encerramos o ciclo pascal. Daqui para frente, os cristãos serão guiados pelo Espírito Santo. O próprio Cristo afirmou que o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. E mais, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Sendo assim, o Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus. O que o Espírito Santo esclarece é tudo o que Jesus fez e falou. Portanto, viver segundo o Espírito é viver no seguimento de Jesus. Pentecostes é um dos atos fundantes da Igreja de Jesus Cristo. Há quem goste de chamar a festa de Pentecostes como a festa do nascimento da Igreja. Mas é melhor dizermos que Pentecostes é um dos atos fundantes da Igreja, ao lado de outros, como da última ceia, Eucaristia, o lava-pés, a Páscoa. A tradição da Igreja elenca 7 dons do Espírito. São eles: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Também se costuma falar dos frutos do Espírito Santo. São eles amor, alegria, paz,
paciência, benignidade, longanimidade, benevolência, humildade, fidelidade, modéstia, continência e castidade. No Espírito podemos viver as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Também é o Espírito que nos ajuda a cultivar as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza, temperança. Quem age segundo o Espírito é diferente de quem age sem ele. E nós somos chamados a fazer a diferença em todos os ambientes que frequentamos e nos quais vivemos. A novidade cristã não está no passado, mas sim no futuro. Com o Espírito, a igreja e o mundo inteiro gritam com todo o seu ser: vem, Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.